Graça e paz, povo de Deus, povo abençoado do Senhor. Sejam bem-vindos aí os nossos amigos, os nossos irmãos, as nossas irmãs de Matão, de Dobrada, de todas as outras cidades aí que nos acompanham. Hoje é noite de adorar a Deus e isso é maravilhoso, né? Eu quero convidar você agora a lançar o seu coração, a lançar aí as suas angústias, a lançar a sua alegria aos pés da cruz de Jesus, né? Porque de fato Ele tem cuidado de nós e Ele vai cumprir uma a uma das suas boas promessas. Quero pedir aqui em nome de Jesus, para que o Espírito de Deus tenha toda a liberdade para encher o seu coração nessa vida. E que a bênção do Deus Todo-Poderoso seja contigo, com a tua família, em cada aspecto da sua vida. Amém, meu irmão? Então a gente vai seguir assim o culto dessa noite. E eu creio que se você abrir o seu coração aí, Deus tem palavras de vida eterna para você essa noite. Amém? Eu quero ler um texto da Bíblia que está lá no livro de Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10. Se você tem a sua Bíblia, por favor, pegue comigo, Efésios 6, a partir do verso 10. É um texto famoso na Bíblia, né? Como pastor, eu tenho visto muitas pessoas aí guerreando, lutas ferrenhas, mas em nome de Jesus, eu sei que Deus tem poder para nos dar a vitória sobre todo obstáculo, sobre todo percalço, sobre toda lança inflamada do inferno. Nós temos a vitória em Cristo Jesus. Olha o que está escrito aí, ó. Quanto ao mais, meus irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, meu querido, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Embracem sempre o escudo da fé, contra o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E tomem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém, meus irmãos? Amém? Esse texto, que tem 2000 anos de existência, fala que aqueles nossos irmãos, os primeiros que compuseram a Igreja do Cordeiro, ele, assim como você hoje, no ano de 2020, também passavam por uma série de lutas, passavam por guerras intensas, mas o Senhor proveu para eles as armaduras, a armadura celestial, para eles vestidos poderem vencer o dia mau. E eu quero dizer para você, meu irmão, o dia mau chega para mim, chega para você, infelizmente, né? Ou na sabedoria de Deus, ele chega com o propósito de Deus para a nossa vida, e o propósito de Deus para a nossa vida durante o dia mau não é derrotá-lo, não é deixar você na lona, pelo contrário, o propósito de Deus é dar para você um testemunho de vida maravilhoso, e você, cumprindo ali o seu papel, o seu chamado do Senhor, você vai sair fortalecido no poder de Deus, porque você vai perceber que não é o seu poder que vai poder derrubar os seus inimigos, que não são da carne ou do sangue, mas sim dos principados e das potestades do mal. O Senhor quer revestir você de poder, amém? E essa noite é uma noite para isso, é uma noite que Deus nos separou para isso, para que nós possamos voltar aqui a nossa mente, o nosso coração, a palavra de Deus, a presença de Deus, as promessas de Deus, a vontade de Deus, que deve necessariamente ser cumprida na minha vida e na sua vida, né? Para que nós possamos nos apropriar de tudo aquilo que Cristo Jesus conquistou para nós na cruz, amém?
Eu quero orar então para iniciar aqui formalmente o nosso culto. Quero abençoar a sua vida, quero abençoar aqui a transmissão, a vida aqui do Sidney e da Sandra, que trabalham incansavelmente aos finais de semana para que as transmissões sejam as melhores possíveis. E em nome de Jesus, você vai ter todo o acesso aí à palavra de Deus e vai sair daqui fortalecido no poder de Deus. Eu quero orar também pelo meu querido irmão André, que estará aqui nessa noite ministrando a palavra de Deus na unção do Espírito Santo. Amém? Abra sua mente, abra o seu coração e invoque a presença de Deus onde você está. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós não ignoramos, papai, as intenções do maligno, que quer colocar por terra, Pai, as nossas vidas, os nossos sonhos, ó Pai, porque ele, ó Pai, que já foi condenado ao inferno, agora busca tragar todos aqueles que ele conseguir, mas em nome de Jesus nós clamamos ao Senhor, ó Pai, levanta-te do teu trono, nós cremos que agindo o Senhor, ó Pai, ninguém pode impedir, então toda a ação do inimigo, Senhor, para esmagar, ó Pai, a fé no meu coração, no coração dos meus irmãos, nós rejeitamos agora, nós denunciamos, Pai, a tentativa do inferno, Pai, de querer minguar a nossa fé, nós rejeitamos para louvor da Tua glória, soberano Deus, e nós declaramos aqui que nós não nos curvaremos, ó Pai, diante de qualquer outro pseudo-Deus, pois nós reconhecemos apenas um só Deus, não há outro Deus além de Ti, antes de Ti nenhum Deus se formou, e nós adoraremos ao Senhor, ó Pai, custe o que custar, até o último fôlego das nossas almas. Então em nome de Jesus, eu clamo, Pai, concede-nos poder, Pai, poder para cumprirmos toda a Tua vontade, para obedecermos irrestritamente, ó Pai, os Teus mandamentos, poder para sermos humildes, poder, ó Pai, para sermos desprezados pelo mundo, como o Senhor foi, mas poder, ó Pai, para subjugar todo espírito do inferno, no nome de Jesus, que tentar contra a nossa vida, contra a nossa cidade, contra a nossa nação, contra a nossa geração. Então nós clamamos ao Senhor, Pai, flua a Tua presença, Pai, coloca debaixo dos Teus pés, ó Deus, toda a iniciativa do diabo, Pai, porque ele é um derrotado, Pai, e a Ti pertence a honra, a glória, o domínio e a adoração pelos séculos dos séculos. Meu Deus, eu sei que o Senhor chamou o André, ó Pai, para ministrar uma palavra de poder nessa noite, e eu clamo ao Senhor, ó Pai, por liberdade, que o Senhor nos conceda toda liberdade, Pai, para que essa palavra seja ministrada no poder sobrenatural do Senhor. Então cinge o Teu servo de força, de autoridade, de liberdade, que o Senhor, ó Pai, nessa noite possa, Pai, encher o coração dos nossos irmãos, segundo a Tua medida, Pai, recalcada, sacudida e transbordante. Nós Te imploramos, Pai, porque dependemos exclusivamente da Tua graça, Pai, da Tua presença. Então fala conosco em nome de Jesus. Amém, meus queridos irmãos? Vou deixá-los por hora, vou chamar aqui meu querido irmão André, e daqui a pouco a gente se vê, que eu quero trazer alguns recadinhos e abençoar a sua vida ao final do culto. Amém? Glória a Deus. Assim que eu cheguei aqui no estúdio do Sidney, ele pediu para me testar aqui o áudio, né, nas câmeras, e o versículo bíblico que eu peguei, que Deus colocou no meu coração, foi a armadura de Deus inteirinha. Foi uma confirmação de Deus, né? Glórias a Deus, eu fiquei muito feliz quando o pastor recitou aí esse versículo, e foi algo que estava ardendo no meu coração, e eu recitei aqui no começo também, para testar o som. Que maravilha, né? Como Deus é perfeito. Mas eu fico muito contente por estar com vocês aqui, amém? E eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas para nos ensinar aqui nessa noite. Deus, Ele colocou no meu coração uma palavra muito simples, mas de extrema importância, meus irmãos. Importância principalmente para a minha vida, pois foi uma resposta de Deus para a minha vida. Amém? Glórias a Deus. Para a gente poder começar aqui nessa noite, o tema da palavra de hoje é por que erramos o alvo. A gente vai meditar a respeito disso. E eu gostaria de pedir para o Sidney, por gentileza, para colocar o versículo na tela, que vai embasar o texto de hoje e o contexto que a gente vai estar meditando, amém? É Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Eu vou ler novamente. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Glórias a Deus. Amém? Meus irmãos, quantos de nós,
ao ouvirmos uma palavra, né, um testemunho, um louvor, fomos ali preenchidos, movidos ali pelo Espírito Santo e passamos a sentir algumas vontades e desejos em nossos corações que a gente sabe que não partiu do nosso ser humano, nosso ser, nossa natureza natural, né, carnal, mas partiu diretamente dos céus, não é verdade? Quantas vezes a gente escuta uma palavra, eu mesmo estava compartilhando com a Cris aí que está nos assistindo na cela, que está nos assistindo na live hoje, que quantas vezes a gente escuta uma pregação do pastor, né? A gente fala assim, nossa, quanta sabedoria, né? Quanto entendimento, que vontade de pregar da mesma forma. E esse sentimento que Deus ele coloca em nossos corações, parte realmente e unicamente do Espírito Santo de Deus. Porque Deus ele quer que a gente cresça, que a gente melhore, que a gente evolua. Deus ele permite com que a gente enxergue pessoas para nos espelharmos, né? E quantas vezes em oração, né, a gente prometeu para Deus, como eu quero ser dessa forma, como eu quero ser daquele jeito. A gente leu aqui no versículo que Deus é aquele que coloca o querer em nossos corações, certo? Quantas vezes você que está nos assistindo aí, que não entregou sua vida para Jesus ainda, já escutou uma pregação aqui do pastor e sentiu no coração algo queimando, assim, por aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, só que até agora você não conseguiu realizar isso na sua vida. Hoje a gente vai descobrir o porquê que a gente não consegue realizar esses desejos que Deus coloca no nosso coração. Mas como assim? Não realizar esses desejos, sendo que o próprio versículo diz, certo? Que é Deus quem realiza o efetuar, segundo a sua boa vontade. Sabemos nós que a nossa natureza humana consegue limitar a Deus em muitos aspectos de nossas vidas. E a gente vai entender isso nessa noite, não é verdade? Eu, por muitas vezes, já fiz muitas promessas para Deus. Deus, nossa, como eu queria ser um pregador aí, eficaz, como eu queria ser uma pessoa assim, sabe, para frente assim. E a gente vê que a nossa carne, todos os dias, ela limita isso em nossos corações, ela nos traz uma certa frustração. Você já se sentiu dessa forma também? Você já se pegou pensando assim também? Você, em algum momento da sua vida, já quis ser algo, né, que Deus colocou no seu coração, e até agora você olha para a sua trajetória e você vê que você ainda não alcançou esse objetivo. Você já parou para se perguntar o porquê? O porquê que isso ainda não aconteceu? Eu te respondo nessa noite. Deus ele colocou no meu coração que isso ainda não aconteceu porque a gente realmente não nos descobrimos por completo ainda em Cristo Jesus, quem nós somos de verdade em Cristo. Porque o inimigo, meu irmão, ele não quer que você descubra quem você é em Cristo Jesus, que a palavra nos aponta quem nós somos de fato. Ele sabe que se nós descobrirmos quem nós somos de fato, ele sabe que a gente vai destruir aí toda a artimanha do inimigo, vai pegar aí com força aí a palavra de Deus, vai praticar todos os dias e vai tirar as pessoas que estão caminhando para o inferno e trazê-las para o mundo em que Deus quer que a gente venha trazê-las, que é para o reino de Deus. Amém? E a gente vê que na Bíblia muitos profetas, né, muitos reis, muitos personagens na Bíblia tiveram êxito em seus ministérios por exatamente conseguirem descobrir quem de fato eles eram no reino de Deus. E a falta dessa descoberta nos traz uma certa limitação e até mesmo um certo desânimo, né? A gente pode perceber ao decorrer pela Bíblia que Abraão, ele só foi quem ele foi porque ele permaneceu fiel a Deus. E Deus ele prometeu para Abraão que ele seria pai de multidões. E realmente Abraão foi pai de multidões, porque ele reconheceu que se ele permanecesse fiel a Deus, em todos os seus dias, fosse um homem íntegro, Deus iria cumprir essa promessa na vida dele. José, através de um sonho, ele também conseguiu identificar aquilo que Deus queria para ele. Quando Deus mostrou para ele que ele seria maior do que os irmãos dele, e que ele seria uma figura importante para aquele tempo que ele estava vivendo, né? Um tempo que futuramente seria um tempo de fome, de confusão. E Deus o levantou como um líder para poder sanar a dificuldade daquele povo e da sua própria família. A gente olha para Davi também, que a gente vê que Davi ele foi um cara que teve um ministério em particular exuberante, maravilhoso. Ele é reconhecido como o homem segundo o coração de Deus. E quantos de nós, né,
Olhamos para a vida de Davi e desejamos também ter um coração segundo o coração de Deus. E como que Davi, ele conseguiu ter essa consciência? Porque Davi, desde o começo da sua trajetória com Deus, ele percebeu que ele não conseguiria vencer os seus inimigos ou reinar na força do seu próprio braço, mas sim em nome do Senhor dos Exércitos. A gente olha para João Batista também, que reconheceu que, cumprindo uma profecia de Isaías na vida dele ali, ele seria aquele que prepararia o caminho para o Messias, o caminho para Jesus, a voz do que clama no deserto. Ele seria aquele que ia preparar o caminho para que Jesus viesse e começasse o seu ministério. E a gente vê muitos outros pela frente, como os discípulos, como até mesmo o próprio apóstolo Paulo, e até mesmo o próprio Jesus, que sabia que de fato era o seu objetivo aqui na terra, né? Que ele deveria morrer na cruz por todos nós. Mas a grande pergunta é: será que temos entendido a vontade de Deus para as nossas vidas? Ou melhor dizendo, será que estamos acertando o alvo? Olha para a tua vida, meu irmão. Assim como eu tenho olhado para a minha vida, será que eu tenho acertado o alvo? Será que eu sei realmente quem eu sou em Cristo Jesus? E a gente vai entender nessa noite, a gente vai ver aqui um curso de vida espiritual que Deus ele trouxe ao meu coração para poder me ensinar nessa noite, que são coisas simples, princípios simples que talvez você já saiba, mas que é importante para nós. Que muitas das vezes não é o fato somente de saber, mas é o fato de permanecer sabendo. Amém? O que de fato limita a realização da vontade de Deus em nossas vidas é não entendermos o nosso próprio objetivo aqui na terra. Amém? E para a gente entender isso de forma completa, né? A gente sabe que até no curso natural da nossa vida, se a gente não entender, né, os nossos dias, se a gente não se organizarmos, se a gente não fizer um trajeto, um plano perfeito em nossas vidas naturais, a gente se frustra, na verdade. E que curso é esse da nossa vida natural que a gente tem que seguir e que a gente tem que ter êxito? Que se a gente não tiver êxito, a gente sabe que a gente vai se frustrar. A gente sabe que quando a gente nasce, né? A primeira coisa que a gente recebe quando a gente nasce é um nome. A gente recebe o nome dos nossos pais e a gente passa a ser reconhecido por esse nome. É o primeiro tópico do curso natural da nossa vida, né? Como ser humano. Quando a gente nasce, a gente recebe um nome, né? Alguns têm um nome um pouco mais bonito, né? Outros têm um nome um pouquinho mais estranho. Alguns pais são criativos, por exemplo, o meu nome é Luiz André, meu pai é André Luiz, ele só inverteu aí os nomes, né? Mas a gente recebe um nome, né? Para ser reconhecido, para ser chamado. A segunda coisa que acontece é que, conforme a gente vai crescendo, a gente recebe uma personalidade, né? A gente se descobre, né? A gente sabe se a gente é um pouco mais sério, se a gente é um pouco mais animado, um pouco mais bravo. A gente tem por si só a gente amadurece uma própria personalidade, né? No curso natural da nossa vida, né? Para a gente poder se descobrir como ser humano. A gente vai entender o porquê que eu estou falando isso futuramente. Terceira coisa que a gente passa a receber aí, né, ao decorrer da nossa vida, é uma identidade, né? Para sermos reconhecidos como alguém aqui nesse mundo, para não sermos indigentes, né? A gente faz o nosso RG, o nosso CPF, diante do sistema desse Brasil, né? A gente passa a ser reconhecido como alguém, né? E a gente passa ali a ser uma pessoa de fato reconhecida pelo sistema desse Brasil ou desse mundo. A quarta coisa que a gente tem que percorrer, né, nesse curso natural da vida, né? A gente tem que estudar, porque os nossos pais nos ensinam que se a gente não estudar, a gente não vai ser ninguém na vida, não é verdade? Todo mundo passa por isso que eu estou falando, gente. Vocês vão perceber que todo mundo passa por isso que eu estou falando. Alguns param no caminho, alguns desistem, mas a tendência, né, daquilo que a gente aprende na sociedade em que a gente cresce é passar por esse ciclo da vida natural que a gente vai aprender aqui, que a gente vai rever aqui. A gente passa a estudar, a gente faz faculdade, a gente faz o ensino médio e futuramente, sendo o quinto aspecto aqui, a gente se torna um profissional, né, naquilo que a gente tem que fazer. A gente vai se encontrando como pessoa, a gente vai se encontrando como ser humano, né? A gente vai dando um sentido para a nossa vida, né? E muitas das vezes quando a gente se perde nesse curso natural da vida, a gente perde até o sentido da vida. E a gente se frustra, na verdade, porque nem todo mundo quer estudar, nem todo mundo quer trabalhar, né? Nem todo mundo quer ser alguém. E quando a gente se perde, a gente se frustra futuramente, a gente olha para trás e a gente vê que a nossa reputação não foi
aquela que a gente imaginou ou que os nossos pais sonharam para a gente um dia. Isso aí você sabe, isso aí eu sei. Isso aí é a realidade do mundo em que a gente vive, não é verdade? E essa frustração traz para a gente um certo desânimo. É por isso que Deus ele nos ensina a caminharmos todos os nossos dias com sabedoria, né? Jesus mesmo disse que aquele que começa a fazer uma obra e não planeja aquela obra e deixa ela pela metade é uma vergonha, né? Uma vergonha imensa, imensa. Jesus ele afirmou isso em qualquer aspecto de nossas vidas, né? Seja no aspecto natural ou no aspecto espiritual que a gente vai ver aqui futuramente, né? Que é aquilo que o nosso Pai Celestial sonha para a gente, que é aquilo que Ele quer colocar em nossos corações, como a gente viu no versículo, né? Por enquanto a gente está vendo aqui os aspectos naturais da nossa vida. Depois que a gente arruma um trabalho, a gente quer fazer o quê? A gente quer casar. A gente quer montar uma família, né? Pelo menos a maioria, alguns querem ficar solteiros aí para sempre, né? Mas a tendência natural do ser humano é vir com alguém, né? Até que morra. Eu já casei, estou muito feliz, sempre foi o meu sonho casar, eu sempre batalhei por isso. Preferi casar no momento certo. E hoje eu estou casado com a Jennifer, que não está aqui hoje, né? Infelizmente. Mas ela foi uma das melhores escolhas da minha vida, né? Foi uma das maiores realizações da minha vida. E eu fico feliz, eu não me sinto frustrado com isso. Ela está me assistindo, eu acho que ela deve estar dando um sorrisinho nesse momento. Mas eu fico feliz por poder declarar isso, né? Porque quando a gente faz algo planejado e tudo vai dando certo, a gente não se frustra. A gente se encontra como ser humano. Não é verdade? A sétima coisa, né? No curso natural da vida, depois que a gente casa, é ter filhos. Né? O nosso pastor Pebinho aí está ansioso aí pela vida do Rafael, né? É algo maravilhoso, né, pastor? Como o pastor mesmo disse, é algo lindo, não é verdade? Vocês que têm filho aí dentro de casa, vocês sabem que filho é um presente de Deus, é uma das maiores realizações que um ser humano pode alcançar aqui na Terra, né? E a última coisa, por fim, a gente morre, não é verdade? Todo ser humano, a maioria, pelo menos, dos seres humanos que existem nessa terra, eles passam por esse curso, né, por esse trajeto, por esse caminho natural, né, que o mundo nos espera e que o mundo nos revela, de fato. Só que a gente vai entender que Deus, né, o Espírito Santo, Ele quer que a gente venha se encontrar com alguém também, só que como alguém espiritual também. O mundo não é só feito de coisas naturais. Na verdade, o nosso Deus, Ele é espírito. E a Bíblia fala assim que aquele que é espiritual consegue discernir as coisas espirituais, mas aquele que é carnal nada consegue discernir. E Deus quer que a gente venha entender os planos que Ele tem para a gente na nossa trajetória espiritual também. Assim como os nossos pais, eles ficam realizados quando eles veem os seus filhos tendo êxito, sucesso na sua vida, né, natural, o nosso Pai Celestial, Ele também tem prazer em ver nós, filhos amados, tendo sucesso na nossa vida espiritual. E onde que Jesus ele vai revelar esse começo dessa trajetória espiritual? Quando lá em João, no capítulo 3, ele conversa com Nicodemos. E ele fala o seguinte, né, para Nicodemos, ele fala assim: olha, Nicodemos, na verdade eu te digo que aquele que não nasce da água e do Espírito não vai conseguir entrar no reino dos céus. Então Jesus ele estava dividindo a vida de Nicodemos naquele momento. Ele estava dividindo, ele estava mostrando para Nicodemos que a vida não é só feita por um curso natural, mas sim que o homem ele precisaria renascer agora espiritualmente. E o que é renascer espiritualmente? É simplesmente aceitar Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Jesus ele teve um ministério muito lindo aqui na Terra. Ele veio com um propósito, e como eu citei aqui em cima, ele foi alguém que se encontrou como homem e como Deus, e ele sabia do seu objetivo aqui na Terra. E a gente lê na Bíblia que através do seu sacrifício naquela cruz, né, ele se fez maldito para que a gente hoje pudéssemos ter a reconciliação, pudéssemos ter o perdão, a salvação. Ele sofreu para que hoje pudéssemos rir em tua presença. Ele se entregou por nós. Não é verdade? Jesus, Ele nos amou de tal maneira que Ele se entregou. Ninguém tirou a vida de Jesus, Ele se entregou por amor a nós. Ele disse isso, né, para Nicodemos. Ele falou assim: olha, Nicodemos, se você não nascer da água e do Espírito,
não tem como você entrar no reino dos céus. E esse é o curso celestial, né? É o caminho espiritual que Jesus ele começa a revelar em nossos corações e que Deus ele começa a colocar aí no teu coração. Você que ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, se nesse momento ele está tocando no seu coração, o seu coração está queimando aí, ó, por aceitá-lo, saiba que assim como a gente lê no versículo, é o Espírito Santo quem está colocando esse querer no seu coração. E ele só vai ter êxito na tua vida, ele só vai realizar isso na tua vida se simplesmente você der liberdade para aceitá-lo como único e suficiente Salvador na tua vida. E você vai começar a experimentar o que de fato a gente vai decorrer e ver aqui a partir dessa pregação. Amém? Dá licença um minutinho. Amém? Assim como a gente viu o curso natural, que todo ser humano ele tem que percorrer, agora a gente vai aprender com os princípios bíblicos que a gente tem entendido que o curso celestial de Cristo não é tão diferente. Não é verdade? Assim que a gente aceita Jesus como nosso único e suficiente Salvador, a gente passa a nascer no reino celestial. E a primeira coisa que acontece quando a gente nasce, a gente recebe um nome, né? A gente recebe um nome e a gente é reconhecido como cristãos, a Bíblia nos relata. E somos reconhecidos como cristãos porque temos um único objetivo aqui nessa terra, é imitar a pessoa de Cristo. Assim como a gente é pequeno, a gente recebe um nome dos nossos pais e a gente passa a ter o nosso pai e a nossa mãe como espelhos e passa a querer ser como eles, né? Quantos de nós, eu quero ser como meu pai quando crescer. Assim que a gente nasce no Espírito, a gente passa a olhar para Deus como o Pai. E a gente recebe esse título de cristão, assim como a igreja primitiva recebeu lá em Atos dos Apóstolos, porque passamos agora a nos parecer como Cristo, a sermos imitadores de Cristo. Então, meu querido irmão, a gente vai ver aqui, nesses tópicos que a gente vai ver que é o curso celestial que Deus tem preparado para a gente, que muitas das vezes a gente parou no meio do caminho. A gente parou de acreditar em algumas coisas que a gente vai ver aqui. A gente parou de entender algumas coisas que a gente vai ver aqui. E esse simples parar nos impede de acertarmos o alvo, que é a vontade de Deus. A segunda coisa que a gente adquire quando a gente nasce no Espírito é uma personalidade. Não é verdade? Deus ele começa agora a moldar a nossa personalidade não segundo a carne, mas sim segundo os seus frutos do Espírito. A gente não passa a ser mais reconhecido como aquela pessoa que a gente era. A gente passa a ser reconhecido agora como uma pessoa diferente, né? Eu tenho até um testemunho para contar. Uma vez eu estava lá em Araraquara liderando uma célula e eu vi um amigo meu de muito tempo que estudou comigo entrando assim pela porta da minha casa. Eu não sabia que ele viria. Foi uma outra pessoa que convidou, foi uma surpresa para mim. E ele assistiu a célula, eu ministrei naquela noite. E no final ele chegou para mim e falou assim: quando eu vi você ministrando ali na frente, eu não acreditei que era você. Porque quem eu te conheci na escola e quem eu te vejo hoje são pessoas totalmente diferentes. E isso não é mérito meu, isso é mérito do Espírito Santo, porque a partir do momento que a gente nasce de novo, a tendência é Ele personalizar a nossa personalidade. É Ele plantar dentro dos nossos corações os seus frutos. A gente passa agora a ter paciência, não é verdade? Domínio próprio, empatia, amor pelo próximo. A gente deixa aquele egoísmo de lado e passa agora a servir aquele que está do nosso lado, não é verdade? A gente passa a amar a Deus acima de todas as coisas, nosso próximo como a nós mesmos. A gente passa a pensar diferente. Eu acho que você, olhando para isso que eu estou falando, você deve estar imaginando, você que já aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, você deve estar imaginando, olha, eu estou passando por isso, eu já passei por isso. Não é verdade? E a gente vai ver aqui mais pra frente se você ainda está passando por essas coisas ou se você parou no caminho. A terceira coisa que a gente passa a adquirir é uma identidade de filho de Deus. A gente passa a ser reconhecido no reino dos céus. Não é verdade? A gente passa agora a ser dependentes de Deus. A gente sabe que agora a gente não faz mais as coisas com a força do nosso próprio braço. A gente faz agora tudo dependendo de Deus. Assim como eu falei no começo, Davi, ele teve êxito
no seu ministério, assim dizendo, no seu reinado, porque ele reconheceu que ele era dependente de Deus, que ele não venceria os seus problemas na força do seu próprio braço, mas sim em nome do Senhor dos Exércitos, assim como ele mostrou derrotando Golias, não é verdade? Então a gente passa a crescer no reino dos céus, e a gente passa a cursar um caminho perdão, que Ele preparou para a gente e que Ele coloca em nossos corações. São quereres que Ele põe, que o nosso ser natural jamais desejaria. Amém? A quinta coisa que a gente passa a receber agora é o entendimento. Perdão, a quarta coisa que a gente passa a receber agora a gente passa a se apaixonar pela palavra de Deus, a gente passa a estudar a palavra de Deus, a gente passa a se encontrar na palavra de Deus, e lendo a Bíblia, né, que é o nosso manual de fé, a gente passa a entender que a gente é um instrumento nas mãos do Senhor, e surge a necessidade em nossos corações de sermos úteis no reino dos céus. É um progresso, né, de passo a passo, é um progresso que Deus ele não entrega de uma vez para a gente, Ele nos faz entender aos poucos, Ele vai revelando devagarinho, Ele vai colocando em nossos corações. Meu irmão, não se iluda achando que isso parte de você mesmo. Eu quero ser alguém no reino dos céus, eu quero pregar a palavra de Deus, eu quero fazer aquilo para Deus, eu quero fazer aquilo. Não se iluda achando que isso surgiu de você mesmo. Foi Deus quem colocou no seu coração, e Ele espera que você curse esse caminho celestial para que Ele possa realizar na sua vida. A quinta coisa que a gente passa a entender, a gente passa a reconhecer que a gente tem um chamado. A gente passa a reconhecer que a gente tem um chamado. Assim como ser natural, a gente, depois que a gente estuda, né, faz faculdade, a gente se profissionaliza, né? No reino dos céus a gente passa a entender que a gente tem um chamado. A gente tem um objetivo a ser alcançado. Deus ele começa a revelar em nossos corações algumas qualidades e começa a colocar em nossas vidas alguns dons espirituais que nos fazem entender que a gente tem que trabalhar daquela seguinte forma para Deus, para que a gente possa ter êxito como cristãos e como obreiros aprovados. Na verdade, Deus ele começa a te mostrar aquilo que você faz de melhor. Assim como Deus mostrou para o nosso pastor aquilo que ele faz de melhor, assim como Deus ele tenta mostrar para mim todos os dias aquilo que eu faço de melhor, não é verdade? Ele tenta te mostrar também todos os dias aquilo que você faz de melhor, e Ele quer que você desenvolva isso, amém? A sexta coisa, a gente passa a ser um com Cristo Jesus, não é verdade? A gente passa agora a não viver para nós mesmos, mas agora Cristo vive em nossos corações. Cristo passa a viver dentro de nós. Agora, né, assim como a gente casa com a nossa esposa, a gente passa a ser uma só carne com ela, não é verdade? Juntamente com Cristo, a gente passa a ser um. E agora a gente passa a ter os pensamentos de Cristo. Agora, já entendendo o nosso chamado, já tendo uma identidade, já sendo moldado por Deus, já tendo um nome dado por Deus, já sendo reconhecido como filhos, Deus ele começa a nos revelar o nosso chamado celestial. Ele começa a mostrar para a gente que se a gente não for um com Cristo, a gente jamais vai conseguir acertar o alvo, a gente jamais vai conseguir acertar, ou na verdade, melhor dizendo, atingir a vontade de Deus para as nossas vidas, não é verdade? E um dos nossos maiores erros como seres humanos é sermos mais carnais do que naturais, do que celestiais, do que espirituais. Um dos nossos maiores erros é não entender tudo isso que Deus ele quer plantar em nossos corações. A gente passa a limitar o Senhor em nossas vidas, e a gente passa a viver todos os dias sem sentido, e no final de tudo a gente acaba se frustrando, não é verdade? E depois de a gente ser um com Cristo, depois que a gente entende que a gente é dependente de Deus, só existe mais uma coisa, né, para acontecer, que é a consequência de tudo isso. É gerar discípulos, é dar frutos bons e que permaneçam. Frutos bons e que permaneçam. Jesus mesmo relatou e disse para os seus discípulos que a gente conhece a árvore pelo fruto, não é verdade?
E se o seu fruto é bom e permanente, é porque você entendeu esse curso celestial que Deus ele preparou para você e para mim. Se você já se encontrou no reino dos céus, eu acredito que você é a pessoa mais feliz do mundo. Eu acredito que você é a pessoa mais realizada do mundo. É aquela tal pessoa, como diz Jesus, a bem-aventurada, não é verdade? Se eu entendo isso, se eu passo a reconhecer isso, todos esses tópicos que a gente viu aqui, né? A gente passa a entender que os frutos, eles são consequências. E agora a gente passa a ser como Abraão, não é verdade? Pai de multidões. A gente passa a povoar o reino dos céus. A gente passa a expandir o reino dos céus. E agora, não só expandir, mas semear a vontade de Deus no coração daqueles que estão ao nosso redor. Deus ele quer usar a tua vida e a minha vida para isso. Deus ele quer que a gente venha abrir os nossos olhos, não é verdade? E assim como o ser humano, quando ele está no fim da sua vida, ele olha para a sua reputação, ele olha para a sua trajetória, ele viu que ele conseguiu conquistar tudo aquilo que ele queria como natural. Na vontade de Deus, assim como o apóstolo Paulo diz, não é verdade? Quando a gente passa a chegar no fim da nossa trajetória, a gente olha para trás, a gente viu que a gente combateu um bom combate, que a gente acabou a nossa carreira e agora a gente pode guardar a nossa fé. Eu acredito que essa é a estatura de um varão perfeito que o apóstolo Paulo mencionou em seu ministério, que ele estava prosseguindo e olhando para o alvo como um atleta todos os dias, atrás do prêmio da soberania, para ter êxito e para alegrar o coração de Jesus. Então o sentido da minha vida e da tua vida é simplesmente fazer a vontade de Deus acontecer e permitir com que Ele venha realizar isso em nossas vidas. O sentido da minha e da sua vida é permitir com que Deus Ele venha plantar os seus sonhos em nossos corações e fazer com que esses sonhos façam parte no reino dos céus, né? Como bem-aventurados e realizados aqui na terra. Amém? Essa palavra que Deus colocou no meu coração, para a gente não se estender muito aí pela frente, tinha algumas coisas mais para a gente mencionar aqui, mas eu quero te convidar nessa noite, meu irmão. Você que não aceitou Jesus ainda como seu único e suficiente Salvador, se nesse momento você está sentindo que você deve aceitá-lo, o que te limita senão você mesmo? O que te limita senão você mesmo? Deixe Deus, deixe Jesus fazer parte da sua vida, deixe Ele mudar a sua trajetória. Renasça de novo, né? Não agora da carne, mas sim do Espírito. Renasça de novo, assim como Jesus disse para Nicodemos: nasça de novo. Aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ele é aquele que pode trazer alegria para o seu coração. Ele é aquele que em momentos difíceis Ele vai caminhar contigo pelo fogo. E Ele promete para você que está cansado e oprimido um fardo suave e leve. E você que já aceitou Jesus na sua vida como seu único e suficiente Salvador, e nesse momento se encontra frustrado porque você não atingiu aquilo que na verdade Deus Ele colocou já no seu coração, eu te convido nessa noite, meu irmão, pare para rever esses tópicos, pare para rever aonde você estacionou, aonde você parou, pare para rever aonde você limitou Deus agir na sua vida, e volte a caminhar com Jesus. Volte a traçar aquilo que Ele quer que você venha traçar. Deixe Ele queimar no seu coração a vontade dEle. Deixe Ele arder no seu coração a vontade que Ele tem para realizar na sua vida, meu irmão. Assim como Ele queimou no meu coração essa semana, assim como Ele tem queimado no meu coração aqui hoje. A única pessoa que pode limitar a realização dos sonhos de Deus em nossas vidas somos nós mesmos. A única pessoa que faz com que a flecha não acerte no alvo somos nós mesmos, pelo fato de não nos descobrirmos em Cristo Jesus. Então eu te convido nesse momento a refletir na sua vida. Reflita onde você precisa melhorar. Reveja os seus conceitos.
para que lá na frente, no fim da sua vida, você possa olhar para trás e saber que Jesus foi quem guiou o seu caminho e não foi você mesmo pela força do seu próprio braço, pela sua única vontade. Amém? Gostaria que nesse momento você fechasse os seus olhos. Feche os seus olhos nesse momento, coloque a mão no teu coração. Talvez um dia você sonhou em ser um grande pregador. Foi Deus quem colocou isso na sua vida. É o querer de Deus na tua vida. Resgate isso novamente. Permita que isso aconteça. Talvez você sonhe em cuidar de jovens, só que você está frustrado, desanimado. Permita que Deus venha realizar isso na tua vida. Talvez você tenha um sonho de cuidar de crianças, adolescentes, juvenis. Talvez o teu sonho é resgatar a tua família para Cristo Jesus, mas você já desanimou, porque você não está conseguindo atingir o alvo. Só que no decorrer da caminhada aí você se perdeu e não deixou a chama acesa, queimando para ver a tua família prostrada aos pés de Jesus. Talvez você queira voltar de volta para Jesus. Você está desviado aí assistindo e você não tem forças para voltar. Mas a vontade de Jesus nessa noite é que você permita com que o querer que Ele colocou no seu coração se realize. Amém? Eu vou fazer uma oração aqui. Vou fazer uma oração por mim e por você. Eu espero que Jesus ministre isso no seu coração. Pai amado, mediante essa palavra que a gente meditou aqui hoje, Pai, mediante a tudo isso que o Senhor colocou no meu coração, não veio de mim, Pai. Eu lhe peço que o Senhor venha realizar em nossas vidas, Senhor, a Tua única vontade, Pai. Olha, Deus, e se em algum momento, Pai, da caminhada, limitamos o Senhor, Pai, queremos agora destruir toda a limitação, meu Deus. Queremos destruir agora tudo aquilo que impede que o Senhor venha realizar os Teus sonhos em nossas vidas, Senhor. Nesse momento queremos abrir mãos de tudo aquilo que nos atrapalha, Pai, de termos êxito em nosso ministério, Pai. Talvez, Deus, deixamos de olhar para o Senhor, estamos nos preocupando com coisas terrenas, estamos nos preocupando muito com as coisas da vida, Senhor, e temos esquecido, Pai, da trajetória celestial que o Senhor tem preparado para nós. Deus, nessa noite, eu lhe peço que o Senhor venha colocar, Deus, o Teu querer no coração daquele que está assistindo, nos nossos corações novamente, Pai, para que possamos, Senhor Deus, retomar a caminhada, Deus, para que possamos novamente, meu Deus, voltar a sermos dependentes do Senhor, a sermos filhos do Senhor. Olha, Deus, a termos a nossa personalidade moldada pelos Seus frutos, Senhor. Olha, Deus, para que possamos reconhecer o nosso chamado, receber os Teus dons. Olha, Deus, passarmos a não vivermos mais para nós, mas vivermos para Ti como servos, como escravos de Cristo, como o apóstolo Paulo era, Deus. E por fim, Deus, passarmos a termos um ministério, Pai. Olha, Deus, de bem-aventurança, que pôde servir o próximo. E praticamente, né, Deus, de amor ao Senhor todos os dias. Olha, Deus, toque no coração daquele que está aí ouvindo e assistindo, Pai. E eu lhe peço, Deus, que não haja frustração e desânimo no coração, mas que haja sentimento de realização em Cristo Jesus. Amém. E glórias a Deus. Amém. Glórias a Deus. Fico muito contente pelo privilégio, pastor. Né? Espero que Deus tenha falado no teu coração. Espero que Deus tenha ministrado aí no teu coração algo novo. Amém, pastor. Glória a Deus. Gente, que bênção, né? Que bênção esse paralelo entre o desenvolvimento esperado da nossa vida física com o desenvolvimento esperado da nossa vida espiritual, né? Foi o que eu entendi, foi o que eu aprendi nessa noite, foi maravilhoso. Da mesma forma que quando nós temos um filho, nós esperamos que ele venha com saúde, para quê? Para que ele possa crescer, amadurecer, fazer uso dos dons, dos talentos, desenvolver as suas habilidades, depois constituir ali um trabalho, uma missão, não é isso? Depois se casar, poder ali ter uma família ou alguém que especialmente ele vai voltar ali o seu coração, os seus primeiros frutos,
e depois vai gerar os seus filhos, e depois, cumprida sua missão na terra, ele vai deixar suas sementes, né? Espiritualmente é a mesma forma, é da mesma forma, né? Nós precisamos de Deus para entender os nossos propósitos, para buscar nossa maturidade. Uma bênção, querido. Que Deus continue te usando, que Deus continue aplicando essa sabedoria na sua vida, que você seja usado pelo Senhor aí, para que muitas pessoas também encontrem a Deus, sejam curados, né? Isso é uma bênção, viu, Andréa, Jennifer, glória a Deus. E que a bênção do Senhor seja sobre as nossas cidades. Se você aí que nos assiste é de outra cidade, de Ribeirão Preto, de Franca, de São Paulo e de outras cidades, também fique à vontade, ore pela sua cidade. A nossa igreja está orando das 13 às 14 horas. Então encontra ali um momento nesse período em que você vai poder ali prostrar-se diante de Deus e levar a Ele ali os seus pedidos pessoais e os pedidos também da nossa cidade. Que Deus abençoe o nosso hospital, a nossa rede, né, de assistência social, que Deus abençoe as nossas autoridades, que Deus dê a eles sabedoria, temor do Senhor, que Deus abençoe as eleições que estão chegando, que haja retidão, que vençam os melhores, né? Que a presença de Deus esteja envolvendo cada aspecto da nossa sociedade, que nos livre dos crimes de sangue, da violência, da drogadição e de tantas outras coisas que só trazem tanto sofrimento. Então a gente tem esse momento especial, entre 13 e 14 horas, de estarmos orando com todas as igrejas da cidade. Amém, queridos? Isso é maravilhoso, fala a verdade. E na quinta noite e sexta de manhã nós estamos orando enquanto região da Igreja Metodista, enquanto quinta região, nós estaremos orando ali juntos por esses propósitos, tá bom? Se você tem algum pedido de oração, não hesite em compartilhar conosco, né? A nossa querida irmã Eusélia e a sua equipe estarão recolhendo aí o seu pedido de oração. Manda aí no Facebook, no WhatsApp, no canal do YouTube. A Eusélia com as irmãzinhas estarão recolhendo e passarão ali de joelhos diante do Senhor, clamando para que o Senhor faça a obra aí na sua vida e na nossa cidade. Amém, queridos? Glória a Deus. Dou graças a Deus por estarmos vencendo aí mais uma semana, né? E agora vamos nos defrontar aí com mais uma semana. Amanhã é feriado, não sei quem vai estar trabalhando ou não, mas 16 horas então, na página do Facebook do Conselho de Pastores, nós estaremos ali unidos, lançando essa campanha da arrecadação dos leites, e os leites que nós já temos em mão, nós estaremos fazendo a entrega, tá bom? Vai ser maravilhoso. E eu quero abençoar a sua vida para nós encerrarmos o culto essa noite. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, louvamos o Teu nome, Senhor, por esse privilégio de estarmos aqui na Tua presença. Pai, que a bênção do Deus Todo-Poderoso envolva a vida de cada irmãozinho, de cada irmãzinha. Agora entre em cada casa, naquelas casas em que estavam mais escuras, Pai, pelo pecado, pela presença do diabo, Senhor. Nós agora clamamos a Tua presença, a luz do Teu Evangelho, e que aconteça aquilo que o irmãozinho André pregou nessa noite, Senhor. Que o Senhor sopre sobre a vida de cada irmãozinho, Teu poder, coloca de pé, Senhor, cada um que estava combalido, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que perdoa todos os nossos pecados, que nós nos arrependemos, também caia generosamente sobre a vida de cada um que coloca a sua esperança no Senhor, e que a doce consolação do Espírito Santo, a direção, o ensino, o consolo que o Espírito Santo tem para nos entregar, também seja real, verdadeiro e, ó Pai, grandioso, belo sobre a vida de cada irmãozinho, e que assim a bênção do Senhor, ó Pai, seja plena na vida de cada um dos meus irmãos, sustentando durante toda esta semana, Pai, e durante toda a nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Amém, meus irmãos? Um grande abraço para você, da nossa querida Igreja Metodista em Matão, e espero que você permaneça firme no Senhor, e se nós não nos vemos antes, até o próximo domingo aqui às 19 horas. Um grande abraço.